Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, é o texto de hoje da nossa meditação, da nossa exposição. Vamos falar um pouquinho aí sobre a filiação divina de Jesus Cristo e o quanto que isso nos impacta, o que isso tem a ver conosco como igreja, né? Todos encontraram? Diz assim: ao ser todo o povo batizado, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Até aí, hoje o nosso texto é bem curtinho. O rapazinho está agitado, né? Irmãos, nós estamos fazendo essa nossa análise, então, essa nossa exposição do Evangelho de Lucas, que é um evangelho, enfim, todos os quatro são importantes, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua particularidade, e Lucas, ele vem muito a calhar no momento que a gente está vivendo, um momento, enfim, de algumas inseguranças, de algumas apreensões relacionadas a futuro e tudo mais, tanto no sentido local quanto no sentido geral do nosso país, né? E a gente tem aprendido coisas maravilhosas aqui nesse evangelho, a confiar em Deus, a ter fé verdadeiramente no Senhor e de tudo que está por trás disso, né? A gente tem visto que o Evangelho, desde as exposições que a gente começou a fazer dos cânticos da Natividade, a gente começou a ver que o Evangelho não é simplesmente uma historinha bonitinha, né? Para a gente, sei lá, assistir uns filmes, umas séries lá no fim do ano, mas que ele é algo robusto, é algo vivo, é algo que traz poder para a gente viver a nossa vida como cristão e, sobretudo, tendo essa mensagem de arrependimento de pecados, mudança de vida, crença no Senhor Jesus. E a gente começou, não do começo, vamos dizer assim, porque a gente começou nos cânticos ali, mas ainda assim a gente conseguiu cobrir os objetivos de Lucas ali, ao escrever o seu evangelho, e também as coisas que ele tem ali de particular em relação aos outros evangelhos. Por exemplo, a gente começou vendo os cânticos da Natividade, que os outros evangelhos não retratam os cânticos da Natividade. A gente conseguiu ver o quanto que ele tem esse caráter investigativo perto dos outros, né? Ele vai começar dizendo para Teófilo que coube a ele então fazer uma acurada investigação sobre os fatos que aconteceram ali em Jerusalém a respeito do Senhor Jesus. E alguns temas que a gente encontra aqui, ele vai dividir o seu evangelho em alguns temas, e um dos que a gente encontra aqui é exatamente, então, esse tema da filiação divina do Senhor Jesus Cristo. Ele organiza isso para a gente, agora que ele já falou, então, do nascimento de Jesus, já falou do nascimento de João Batista, já mostrou para a gente Jesus ali entre os doutores, sendo arguido ali pelos doutores com a idade de 12 anos, falou para a gente também da pregação de João Batista, do chamado que João Batista fazia às pessoas em relação ao arrependimento. E agora ele vai passar a mostrar para a gente um Jesus pronto, um Jesus preparado para começar definitivamente o seu ministério. Até agora a gente ainda não viu Jesus pregando, até agora a gente ainda não viu Jesus curando, até agora a gente ainda não viu Jesus operando sinais e maravilhas e nem anunciando a mensagem que ele veio anunciar. Até agora a gente está no momento aí da preparação, da introdução, vamos dizer assim, que Lucas vem fazendo. E agora então é um momento de transição. Esse texto do batismo de Jesus é um ponto de transição. Transição então entre esse relato primevo, entre esse relato introdutório e Jesus entrando em ação, vamos dizer assim. E eu acho interessante porque ele, para fazer essa transição então, para fazer esse movimento de transição, ele vai focar exatamente na questão então de que Jesus não era um homem comum ali da Galileia do primeiro século,
de que Jesus não era um homem com espírito de grandeza, de que Jesus não era, um revolucionário que estava envolvido com os zelotes para expulsar os romanos e tudo mais, de que Jesus também não era, como eu já falei aqui, né, aquele cara legal, meio hippie, né, doido para ir para a praia para vender as suas miçangas lá. Ele vai mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o ponto de transição que ele vai fazer, então, entre essa introdução, essa apresentação e Jesus entrando em ação. E aí a gente percebe aqui, então, 3 eventos onde ele vai dar ênfase nisso. O batismo, a genealogia e a tentação. Por que isso? Porque no batismo, o que nós temos? Eu já vou pular aqui algumas coisas, mas é só para a gente entender essa apresentação. Assim que Jesus sai da água, o que acontece? Vem uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado. Então nós temos a voz do próprio Deus, do próprio Pai, atestando a identidade de Jesus. Muito significativo isso. Na genealogia que ele traz logo em seguida, então, versículos 23 ali até o 38, diferente de Mateus, que vai ligar Jesus a Abraão, Lucas vai começar dizendo, olha, era como se supunha Jesus, filho de José, e aí ele vai fazendo a sua genealogia, até ligá-lo a Adão, filho de Deus. A ideia dele então é mostrar que esse Jesus, ele está conectado diretamente com Deus, então ele é filho de Deus. O batismo atestou a filiação divina de Jesus, a genealogia também. E vai fechar esse ponto então, a gente vai fechar isso na semana que vem, na mensagem da semana que vem, com a tentação de Jesus que está no capítulo 4. Porque no capítulo 4, versículo 3 e versículo 9, o que nós temos? O diabo chega para Jesus, versículo 3, e diz assim, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Lá no versículo 9, o texto diz que, então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-te daqui abaixo. Percebe? Lucas organiza então a sua narrativa para mostrar, Deus afirmou que ele era seu filho. A genealogia afirma que ele era o seu filho. O teste final é com Satanás, tentando ele, para ver se realmente ele acredita naquela ideia de ser filho de Deus, para ver se realmente aquilo é verdade. Isso dentro da narrativa de Lucas, obviamente, né? Então veja, é importantíssimo para Lucas fazer essa afirmação, deixar isso bem claro. Se é importante para ele fazer essa afirmação, deixar isso bem claro, é importante para a gente entender isso também, né? É importante para a gente compreender isso e compreender o movimento que o evangelista está fazendo aqui. Por que isso, irmãos? Porque a ideia de que Jesus é filho de Deus, ela não começa no batismo de Jesus, como havia a heresia antiga, chamada adocionismo, que dizia que Jesus, na verdade, era um homem comum, filho de José, filho do relacionamento natural entre José e Maria, mas que no momento do seu batismo o Senhor Deus o tomou para si como filho, o adotou como filho, é só a partir daquele momento que ele passa a ser filho de Deus. Isso é uma heresia que surgiu nos primeiros séculos da igreja e que foi duramente combatida. Por que a gente tem a plena certeza disso? Não vou nem entrar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento já tem inúmeras referências que provam que o Messias viria, que seria filho de Deus, mas na própria anunciação, que a gente passou por isso aqui, volta comigo aí, capítulo 1, versículos 31 e 32. O próprio momento, quando o anjo Gabriel, ele vem até Maria, para anunciar Maria, que ela ficaria grávida, e para especificar qual seria o fruto do ventre dela, olha o que ele diz, Lucas 1, 31. Eis que conceberás e darás luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então veja, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E será chamado aqui não é no sentido de ser um nome composto, nem um apelido, é um pseudônimo que ele vai ter. É a ideia de reconhecimento, é a ideia da identificação que ele teria. Versículo 35 desse mesmo capítulo, após Maria levantar aquela objeção, né? Ou melhor dizendo, não é uma objeção, né? Após Maria pedir melhores esclarecimentos de como aquilo aconteceria, porque ela era virgem ainda, o anjo diz, olha, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho
de Deus. A própria anunciação, então, do anjo para Maria sobre o caráter daquele que ela geraria no seu ventre, já está bem claro, então, que ele seria filho do Altíssimo. Capítulo 2, versículo 49, a gente tem, então, aquela famosa passagem que a gente já olhou aqui também, mas eu preciso citar, né, só para confirmar essa movimentação que o escritor está fazendo aqui, de que quando Jesus, então, desaparece, né, eles vão visitar Jerusalém por causa da festa, e de repente eles percebem, ó, cadê o menino? Quando eles o encontram no templo, olha o que ele diz. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? O anjo afirmou que aquele menino era filho de Deus. O menino tem a plena certeza, tem a plena convicção de que ele é filho de Deus. Interessante isso, né? Jesus não teve crise, sei lá, crise adolescente, né? Ó, quem eu sou, o que serei, como serei, para onde irei, né? Ele tinha certeza de quem ele era. Ele tinha certeza que estar ali era estar fazendo a vontade do Pai, era estar na casa do Pai, como a gente pôde ver. Então, eu quero chamar a sua atenção novamente para isso. Perceba, de novo, que o Evangelho, os Evangelhos, e isso cabe em qualquer texto bíblico, né? Ele tem um objetivo, não são uma história solta por aí, vamos escrever alguma coisa aqui, simplesmente escreve. Os autores, eles escrevem com coerência, eles escrevem de forma organizada, eles organizam o pensamento e o assunto para passar para o leitor uma mensagem. Uma vez que a gente estabeleceu isso, então, a gente passa a analisar agora, então, o que aconteceu no batismo de Jesus. Como que foi o batismo de Jesus? O que se deu ali para Lucas, então, fazer essa ênfase na filiação divina de Jesus? Vamos acompanhar o pensamento aqui de novo, voltando lá no capítulo 3, versículo 21. O texto diz para a gente que, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Os eventos anteriores, irmãos, que a gente viu, sobretudo na última mensagem dessa série, mostraram para a gente João Batista iniciando o seu ministério, pregando. E ele precisava começar o seu ministério antes de Jesus, porque ele é aquele que viria preparar o caminho. Até aí tudo certo. Ele começa pregando as boas novas, chamando o povo ao batismo de arrependimento. E aí o texto mostrou para a gente que diversas classes de pessoas vinham até ele. Primeiro o texto fala de multidões e depois ele vai especificar ali as classes de pessoas. E essas pessoas vinham até ele por causa da pregação e, tendo sido impactadas por aquela pregação, elas demonstravam então arrependimento. Demonstravam um desejo de mudar as suas condutas pecaminosas ali, desejava realmente um desejo ali, uma manifestação de querer mudar, de querer, enfim, se adequar ao que João estava pregando. E a prova disso está que elas começam a perguntar, né? E nós, o que faremos? E nós, o que faremos? A cena que a gente tem aqui de Jesus, então, agora, sendo batizado, é a mesma. É como se você estivesse vendo um filme e o filme nem cortasse para outra cena. Enquanto ele está mostrando aquela cena de multidões de pessoas vindo ser batizadas, as pessoas perguntando, e nós, o que faremos? E João respondendo, tudo mais, de repente Jesus aparece ali também. Jesus também vem ali, né? E veja, o relato de Lucas ele é específico, ele é especial, porque se você for comparar o que Lucas está escrevendo sobre o batismo com o que Mateus vai escrever sobre o batismo e até mesmo com o que Marcos vai escrever sobre o batismo, você vai perceber que Lucas ele parece omitir algumas coisas. Por exemplo, na narrativa de Lucas a gente não tem nenhuma interação entre Jesus e João Batista. Lucas não registra eles conversando, você pode ver aí. Ele simplesmente diz que ao ser o povo batizado, Jesus também foi batizado. Ponto, acabou. Mateus não. Mateus vai dizer que, né, ele vai levantar aquela questão de que Jesus falou, de que João falou, né? Eu que preciso ser batizado por você, você que vem a mim. Lucas não faz isso. Lucas não utiliza também aquela famosa frase de João Batista que o outro João, o João Evangelista, fez questão de registrar. Que é nesse mesmo momento, quando Jesus aparece, de que João fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas não registra isso daqui.
E aí alguns vão tentar, os estudiosos, eles se matam em cima disso aqui, né? Por quê? Por que Lucas faz isso, né? Por que Lucas omitiu esses fatos da sua narrativa? E na verdade, irmãos, se você tem uma leitura completa da obra, né, do Evangelho, você começa a perceber que a questão aqui não é tão difícil assim quanto se imagina. Cada evangelista, ele possui um alvo específico em mente quando ele escreve a sua narrativa. Enquanto os outros evangelistas têm focos em outras áreas, o foco de Lucas, nesse ponto aqui, é simplesmente mostrar para a sua audiência, mostrar para os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. Ele não está preocupado em fazer relatos nos mínimos detalhes, contar ponto por ponto do que aconteceu dessa parte da história aqui. A gente precisa levar em conta também que os evangelhos, enquanto texto, eles são sim um estilo literário específico. Assim como a gente tem poesia, assim como a gente tem profetas, né? Assim como a gente tem vários outros gêneros literários, os evangelhos são um gênero literário específico. Se encaixam numa biografia? Se encaixam, mas não são uma biografia no sentido contemporâneo da ideia. É por isso que você não vai ver os evangelistas tão preocupados em esclarecer coisas que talvez sejam dúvidas nossas. Por exemplo, o que aconteceu dos 12 até o 30? Poxa, ele está no templo, agora já está sendo batizado, e aí, o que aconteceu? Para onde foi José? Cadê José? Não falou de José mais? Cadê José? Será que morreu? O que aconteceu? A gente não sabe, o texto não diz. Porque, de novo, não é uma biografia no sentido que você vai pegar hoje na livraria uma biografia, sei lá, de algum artista, de algum pintor, de algum pastor, inclusive, que vai te contar quem é o pai, quem é a mãe, qual era o trabalho do pai, qual era o trabalho da mãe, para onde que se mudou, qual era o endereço da casa, qual era o número, qual era a cor da casa. Não. Eles têm objetivos específicos e isso a gente precisa entender. Para você não começar a ficar maluco fazendo perguntas para o texto que o texto nunca quis responder. Às vezes a gente fica louco das ideias fazendo perguntas que o texto não foi escrito para responder isso. E tudo bem. Tudo bem. O problema não é fazer as perguntas, o problema é achar respostas alternativas para essas perguntas que não são bíblicas, né? Se questionar, meu Deus, vamos sentar 10 minutinhos para a gente conversar. Vocês veem que a gente tem mais perguntas do que respostas. Mas a questão não é essa. O ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui é que a Bíblia se preocupa em dar respostas que são específicas de cada autor. Por exemplo, fala a verdade, se não mata a gente de raiva, né? Conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi até o terceiro céu e viu coisas que aos homens é impossível dizer. Que homem é esse, Paulo? Que coisas são essas? Ele não escreve nesse sentido de... e o Senhor colocou em mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Que espinho na carne é esse, Paulo? Ele não está nem aí para contar para a gente. Não é o objetivo dele. Quando ele vai escrever falando sobre a volta de Jesus... e vocês sabem aquele que detém o anticristo? Não, Paulo, a gente não sabe, né? Seus leitores originais lá sabiam, porque você pregou isso lá, mas a gente não sabe. Mas ele não está nem aí para explicar isso. O problema é que as pessoas hoje querem dar respostas para essas partes de que a Bíblia não está preocupada em responder para a gente. Então a gente precisa ter isso em mente, irmãos, para a gente fazer uma leitura sadia do texto. Para a gente fazer uma leitura realmente dentro daquilo que o texto quer dizer para a gente. Então vamos lá, por que ele não faz esses detalhes de novo que os outros evangelistas fazem? Porque ele tem um foco, ele tem um objetivo. Ele já falou de João Batista e inclusive falou coisas que os outros não falaram. Ele falou sobre o anjo ter ido até Zacarias, ele falou sobre Isabel, sobre a gestação, ele falou sobre Zacarias ter ficado mudo durante os 9 meses, ele falou tudo isso que os outros não falaram. Ele fechou já a sua parte, a sua cota de falar de João Batista. Ele vai voltar a falar de João Batista de novo lá na frente, em outro contexto. O foco dele aqui é Jesus. É por isso, então, que ele não dá os detalhes que os outros deram. Mas aí, tudo bem. A gente está num versículo que diz, então, que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Vamos lá. Qual que era a pregação de João Batista?
arrependei-vos. Arrependimento pressupõe erro, logo, pecado. Jesus foi batizado porque se arrependeu dos seus pecados? De maneira nenhuma. A resposta aqui é um grande, em letras garrafais, não. De maneira nenhuma. Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado. Pensa nisso, gente. Como que pra gente o pecado é uma luta, né? Como que a gente luta diariamente com tentações externas e com a consciência do nosso próprio coração, né? E é uma luta. Batalhas que a gente trava aí diariamente. Jesus nunca pecou. Ele venceu todas essas batalhas. Todas. A Bíblia é muito clara ao dizer isso. Outra coisa que você precisa ter em mente, você não pode ter dúvidas disso, Jesus nunca errou. Nunca. Pensa no erro mínimo. Naquilo que você, dentro da sua cosmovisão, você classifica como uma coisa mais boba. É um errinho, mas, poxa, é um errinho bobo. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca mentiu. Jesus nunca cobiçou nada pecaminoso. Sabe, Jesus nunca foi acometido de uma ira, de uma raiva pecaminosa. Nunca, nunca. A Bíblia é clara nisso. João 8,46. O texto diz assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Eu acho fascinante, eu li aqui na NVI, como que a NVI traz isso de uma forma muito mais clara, né? A Almeida, revista atualizada, ela vai dizer: qual de vocês me convence de pecado? Mas a ideia aqui é isso: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Meu irmão, imagina a gente falar isso hoje. Não é que a gente fica, né, fazendo um diáriozinho dos pecados dos nossos irmãos, mas será que algum de nós teria condição de chegar aqui hoje, por exemplo, diante da igreja e falar assim: qual de vocês aqui pode apontar algum pecado que eu cometi? Um só. Jesus, ele chega diante dos seus acusadores, não são pessoas da mesma igreja, que o amam, que tem ali um relacionamento legal com ele, são pessoas que estão constantemente querendo achar alguma coisa para acusá-lo, querendo achar alguma coisa para desacreditá-lo, e ele diz assim, na cara deles: qual de vocês pode apontar algum pecado que eu cometi? Apontei, fala um. E eles se calam, todos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo está dizendo que Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Ou seja, todos os pecados que Jesus leva sobre si não são pecados dele, são os nossos. Dele mesmo não tinha nenhum. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, o escritor aos Hebreus, ele diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Vamos lá, irmãos, ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que fazia a mediação entre Deus e os homens, era aquele então que intercedia a Deus pelos homens. O escritor está dizendo que ele se compadece de nós em todas as nossas fraquezas. O escritor está dizendo que ele passou por todo tipo de tentação que nós passamos, porém sem cair em nenhuma delas. Que homem conseguiria fazer isso, irmãos? Só o Filho de Deus. Então, voltando à pergunta, Jesus foi até João para ser batizado por causa dos seus pecados? De maneira nenhuma. Esses textos que eu li aqui são só alguns que mostram para a gente que ele não foi batizado por causa dos seus pecados. Mas tá, por que então ele foi batizado? Qual era o sentido? Qual era o objetivo do batismo de Jesus? E aqui a gente precisa pensar em algumas coisas e eu peço que você me acompanhe no raciocínio. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquilo que levou sobre si os pecados
de todos aqueles que ele veio redimir. Isso sem nunca pecar. E sem nunca pecar, ele se fez pecado por nós, como nós vimos aqui Paulo dizendo. Se ele então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele é aquele que leva sobre si os pecados daquele que ele veio redimir, se ele é aquele que se faz pecado por nós, logo como nosso representante, nada mais justo diante da lei de Deus do que esse que leva sobre si os nossos pecados seja batizado. Não por causa dos seus pecados, não por causa das transgressões que ele tenha cometido, não por causa de faltas que ele tenha cometido, mas porque ele é aquele que vai levar sobre si os pecados de muitos, e de muitos, e de muitos. Então o batismo de Jesus, ele tem um caráter aqui não de necessidade, mas sim de representatividade. É aquele que nos representa, é aquele que leva sobre si os nossos pecados, é aquele que carrega sobre si as nossas transgressões. Então o que acontece? Ele é batizado. Ele inaugura então essa ordenança, não é ordenança a palavra que eu queria usar, ele inaugura esse ritual, vamos dizer assim, esse ritual que os seus servos, que os seus súditos irão ter que participar depois dele por necessidade. E aqui a gente precisa colocar então nessa nossa análise, né? Essa nossa resposta a essa pergunta, a noção de que ele é divino, mas que ele também é humano. E eu não quero de maneira nenhuma abrir brecha para nestorianismo aqui, né? Nestorianismo é aquela ideia que, sei lá, eles entendiam que Jesus era como se fosse um Power Ranger, sabe? Ele estava normal, agindo como humano, de repente, hora de morfar, aí ele fazia coisas divinas, sabe? Eles dividiam literalmente natureza humana e natureza divina de Jesus, não é isso que eu quero dizer. Mas o ponto que eu quero levantar é que, na sua natureza divina, ele precisava de batismo? Não. Na sua natureza humana ele precisava de batismo? Não precisava, mas ele faz por ser o nosso representante, ele faz porque vai levar sobre si os nossos pecados. Então, ele aceita ser batizado, mesmo sem necessidade. E aí, esse Jesus então, que é o representante dessa nova humanidade, né? Que é essa humanidade que é unida a ele por causa do batismo, né? Ou melhor, não por causa do batismo, mas o batismo é o símbolo que atesta que os salvos, então, são unidos a ele. Ele, então, acata esse símbolo neotestamentário da união com Cristo, com Deus, da reconciliação com Deus, que é o batismo. Só você pensar, talvez um outro exemplo que ajude a clarear um pouco mais a mente do que eu estou querendo dizer, do sacrifício. Jesus, com sua morte, com seu sacrifício, ele é aquele que oferece o sacrifício a Deus. Ele é aquele que leva diante de Deus o sacrifício. Que sacrifício? Ele mesmo. Então ele leva a Deus um sacrifício que é ele mesmo. E se ele é divino, nós estamos falando de um único Deus, ele é aquele que aceita o sacrifício. Então ele está fazendo as três funções ali, a Bíblia vai dizer isso, que ele entrou de uma vez por todas no tabernáculo celestial e ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, que era o seu próprio sangue. No batismo está acontecendo algo semelhante. Ele é aquele que ordena que o batismo seja feito como símbolo e é aquele que cumpre esse símbolo em si mesmo, ainda que sem necessidade de fazer isso por causa de pecados. É por isso que Mateus registra o diálogo de Jesus com João, né? Porque João vai tentar impedir Jesus e vai dizer assim, eu preciso ser batizado por ti e tu que vem a mim. Aí qual que é a resposta de Jesus? Deixa assim por enquanto. Porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Convém que assim aconteça para que toda a ordenança de Deus seja cumprida. Então, vamos lá? Era necessário que Jesus fosse batizado por causa de pecados, como arrependimento de pecados? Não. Mas ele o faz como nosso representante. Ele faz inaugurando esse simbolismo de sermos unidos a Deus. Ele é o primeiro nesse sentido e faz isso por nós. O texto segue dizendo para a gente, então, que, nesse momento,
em que Jesus é também batizado, aconteceu que enquanto ele orava, o céu abriu. Isso aqui é fascinante, irmãos. Se tem uma área que a gente precisa aprender com Jesus, de forma urgente, em caráter de urgência, é a oração. A gente precisa aprender com Jesus sobre a oração. Você pega o ministério terreno de Jesus, a gente vai ir vendo isso aqui no decorrer das nossas exposições, mas já adiantando aqui, você consegue perceber que Jesus atribuía grande importância à oração. Nós vamos ver Jesus orando em diversos momentos da narrativa dos evangelhos. Qualquer um dos evangelhos que você pegar para ler, você vai ver Jesus orando, especificamente em Lucas. Isso é uma ênfase de Lucas, mostrar Jesus orando. Por exemplo, ele vai mostrar para a gente lá no capítulo 5, Jesus orando quando as multidões se reuniam e apertavam ele para ouvi-lo. Ele diz assim: porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Aí o versículo seguinte ele diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aquela multidão se reunindo, apertando, querendo ouvi-lo, querendo curas, querendo milagres, querendo ver sinais, querendo simplesmente acompanhar o movimento ali. Jesus se afastava deles e ficava grandes momentos orando, de forma solitária, sozinho, orava. Antes de escolher os 12 apóstolos, Lucas mostra para a gente Jesus em oração, lá no capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Gente, isso é fascinante, porque ele vai fazer uma grande coisa, ele vai escolher 12 apóstolos, que vão ser 12 pessoas dentro daquele número grande de seguidores, que vão ser o seu círculo mais próximo, e que vão ser responsáveis, depois da morte e ressurreição dele, de levar esse evangelho adiante, de serem os líderes da igreja, serem sim os seus representantes aqui após a partida dele. Ele passa a noite inteira orando. Quanto tempo você passa orando antes de tomar uma decisão importante na sua vida? Então toma uma água aqui para vocês pensarem. Antes de fazer uma pergunta importante aos discípulos sobre, enfim, o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, Lucas mostra para a gente Jesus orando. Aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? No monte, lá no capítulo 9 de Lucas também, no momento da transfiguração, o texto diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Na ocasião de ensinar a oração do Pai Nosso, nós vemos Jesus orando. E eu tenho aqui diversas outras ocasiões que eu vou simplesmente citar. Na ressurreição de Lázaro, ele está orando. Em favor de Pedro, quando Satanás queria se ir andar com Pedro na peneira, ele está orando. Na noite da ceia, ele está orando. No Getsêmani, ele está orando. Na cruz, ele está orando. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meus amados e queridos irmãos, como é que anda a sua vida de oração? Sabe, quando um rapaz se interessa por uma moça, aí esse interesse é compartilhado, né, correspondido, melhor dizendo, compartilhado não, né, compartilhado não pode, mas quando esse interesse é correspondido, você vê que é aquela coisa, assim, interessante, né, e começa aquela troca de mensagens, né, WhatsApp, chamada de vídeo, eles se encontram, enfim, deixa de marcar coisa com a família para encontrar lá com, né, o novo amor. Se afasta um pouquinho dos amigos, né? Se afasta um pouquinho, é natural isso acontecer mesmo, para ter mais tempo juntos. Não consegue dormir sem se falar, tem que falar. Quando acorda, o primeiro pensamento é falar um com o outro. É assim que se desenvolve um relacionamento amoroso, contato. Estar perto, estar junto, se preocupar, querer conversar.
querer manter contato. E aí a gente vê os crentes, né, dizendo que amam a Deus, né, cantam que sem Deus não são nada, que precisam de Deus, etc, etc. Porém, a vida de oração deles não chega nem perto disso. Não chega nem perto disso. Mas nem perto. O tempo com Deus é a sobra do dia. Sabe? O tempo com Deus é assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. E às vezes, ao invés de termos um relacionamento com Deus como se fosse esse relacionamento amoroso, começando ali, né? Esse apego, essa vontade de estar perto, nós temos um relacionamento com Deus como se Deus fosse uma viatura da polícia. Você não quer muito estar perto. É até legal você estar num lugar, tem um ou dois ali, e diz, não, está tranquilo, o lugar está seguro. Mas na hora do aperto, na hora da necessidade, é o primeiro que você lembra de ligar e de pedir. Às vezes nós temos esse tipo de relacionamento com Deus. E sabe, irmãos, a gente precisa mudar isso. Se você se encaixa em alguma coisa disso que eu estou falando, é algo que precisa ser mudado urgentemente. Deus não pode ser um estepe guardado no fundo do porta-malas, ao qual a gente busca somente quando um dos pneus principais fura. A gente usa ele um pouquinho, depois quando o colo principal a gente faz o quê? Joga no fundo do porta-malas de novo, enche de coisa por cima e nem lembra que está lá. Nossa vida com Deus tem que ser uma vida onde Deus seja realmente relevante para nós, e não no sentido da relevância que Ele tenha como ser, mas da relevância que a gente dá a Ele, do espaço que a gente tira para Ele da nossa vida. E veja, não estou dizendo de maneira nenhuma que você tem que pegar então aquelas biografias puritanas, né? A Spurgeon orava 6 horas por dia, Jonathan Edwards acordava 5 horas da manhã para orar, o outro lá orava de joelhos durante tantas horas. Não estou dizendo isso, era outra época, todo mundo acordava 5 horas da manhã naquela época, não tinha luz elétrica, eles acordavam quando o dia amanhecia. Eu só estou dizendo que você, dentro da sua vida contemporânea, do século 21, você precisa ter tempo para orar. A gente precisa, sabe, irmãos, ter, então, Deus como realmente importante para a gente. E designar um tempo para falar com Ele. Mas como que é isso? Não, irmãos, como se fosse uma lista de supermercado. Não como se fosse uma lista de supermercado. Eu preciso disso, tanto tanto daquilo outro. Mas como se fosse uma carta de amor. Você escreve e envia para alguém que realmente é importante e relevante para a sua vida. E a gente aprende isso com Jesus. O Filho de Deus. Deus. Alguém sem igual. Diversos momentos, a Bíblia diz para a gente, e Jesus se afastou para orar. E Jesus se afastou para orar. E Jesus se afastou para orar. Como que faz isso nessa vida tão corrida? Eu quero voltar nisso, preciso voltar nisso. Porque a nossa vida realmente é corrida, não nego isso. É questão de organização, irmãos. A gente precisa organizar a nossa vida. Organize a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não para você ser igual ao outro. Eu tenho que fazer isso aqui para... Não, mas para que você consiga então ter na sua mente, no seu ser, no seu coração, consigo mesmo, aquela noção de que você está sim tirando um tempo de qualidade para Deus. Você precisa ter isso dentro da sua mente, sabe? Olha, eu consigo olhar na minha vida aqui um tempo realmente de qualidade que eu tiro para Deus, para orar, para agradecer a Deus pelo ar que eu respiro, para agradecer a Deus pelas pessoas que me rodeiam, pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, enfim, para agradecer a Ele, sei lá, um passarinho bonito está cantando ali, é graça de Deus, agradeça a Deus por isso. Para isso, sabe? E não só, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo outro. É errado pedir de maneira nenhuma. Ele mesmo disse, se a gente crer com fé, pedir em nome dele, a gente vai receber. Então o pedido está dentro da oração, mas precisa abranger mais do que isso. Precisa abranger o reconhecimento, então, da glória de Deus, o reconhecimento do poder de Deus. E sabe como que você vai lapidando a sua oração?
Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Você começa então a transferir para a sua oração um linguajar cada vez mais bíblico. E você começa a ver então que o salmista, ele até pede, ele está desesperado, ele está correndo risco de vida, está sendo perseguido, mas ele começa: grande é o Senhor, louvai, pois, o Senhor, bendizei, pois, o Senhor. Ou às vezes ele começa como Asaf no Salmo 73, né? Desolado, depressivo, sabe, chateado com Deus por ver que os ímpios estão prosperando e ele não, mas no final ele diz assim: porém eu entrei no teu santuário, sabe, fui visitado por Deus, e finaliza então aquele salmo louvando a Deus, bendizendo a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poderio de Deus, reconhecendo o controle de Deus sobre todas as coisas. Jesus ensinou isso, né? Os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. Como é que ele começa? Vós, quando orareis, orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Se a gente for dividir isso numa escala de importância, de prioridades, né? O pão de cada dia está, ó, para trás. A Bíblia ensina isso para a gente, irmãos. Leia então a Bíblia, estude os Salmos, leia as orações que a gente tem nos livros históricos ali, em grandes momentos, como é que grandes homens de Deus se dirigiram a Deus. Josafá, sua batalha lá, Ezequias, homens que, sabe, Davi, enfim, a Bíblia nos ajuda nisso. O texto segue então dizendo que, enquanto ele orava, então, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Isso aqui é fascinante, irmãos, porque repentinamente o céu é aberto. Imagina, isso aqui não é metáfora. Tem que ficar claro para a gente, não é metáfora. Não é uma figura de linguagem que o texto está dizendo. Quando o texto diz aqui que o céu abriu, foi literalmente, foi algo visível. Foi algo que, se a gente estivesse lá, a gente teria olhado para cima e visto realmente um movimento no cosmos e uma forma corpórea como de uma pomba pairando sobre ele. O termo grego que Lucas utiliza aqui, né, a construção grega que ele utiliza aqui para se referir a isso, somáticos eidei, é uma construção que fala de algo visível, algo físico, algo que qualquer um que estivesse lá conseguiria ver, como aqueles que estavam lá viram. Alguns tentam dizer: não, é metáfora. Não, a palavra que geralmente se usa para falar de uma metáfora no grego é outra. Lucas está sendo literal aqui, eles viram. Irmãos, isso é fascinante, porque veja, o que está acontecendo? Vamos de novo, qual que é o objetivo de Lucas nesse ponto? Fazer a transição entre a apresentação prévia que ele fez de Jesus, de quem Jesus é, do objetivo de Jesus, para isso começar a se concretizar. Aí ele mostra então nessa transição Jesus sendo batizado. Momento de preparação para esse movimento, para esse ministério acontecer. E o que acontece? Ele é cheio do Espírito Santo antes disso acontecer. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque Paulo vai, escrevendo aos Filipenses, ele vai trazer aquela ideia da fronesis, né? Ou seja, do esvaziamento, a ideia de que o Senhor Jesus, então, ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação ser como Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como é que os profetas do Antigo Testamento, seres humanos, eram capacitados por Deus para começarem o seu ministério? Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles recebiam o Espírito Santo. Havia então um movimento do Espírito Santo em favor deles, em direção a eles. Jesus, então, agora, ele abre mão nessa sua encarnação, nesse seu esvaziamento, ele abre mão de utilizar as suas prerrogativas divinas no seu ministério, para, assim como qualquer um daqueles profetas, ele ser conduzido pelo Espírito Santo e fazer o que ele faz sendo guiado pelo Espírito Santo. É por isso que quando ele vai pregar, ele vai dizer assim: eu falo não de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me enviou. Eu venho não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele é cheio do Espírito Santo no seu batismo, ele recebe ali, aquilo ali é um simbolismo, né, obviamente, do Espírito Santo sobre ele, para começar esse ministério.
para começar então a pregar, para começar então a agir, para começar a fazer. E sabe, a gente aprende aqui com Jesus também alguma coisa que acontece na nossa vida. A exemplo de Cristo, nós crentes, nós recebemos também o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Sabe, não caia nessa ideia que, assim, é uma bobagem de, recebe o Espírito Santo como uma segunda bênção, depois, a gente converteu, agora você tem que ir buscar e clamar, e busca para receber o Espírito Santo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz para a gente que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz para a gente que é o Espírito Santo que aplica em nós, então, essa obra de conversão, de crer em Cristo. A Bíblia diz para a gente que sem essa ação do Espírito Santo não há fé, porque a fé é dom de Deus. Logo, se você é um crente, se você crê em Jesus Cristo, se o Evangelho de Cristo habitou no seu coração, foi porque o Espírito Santo fez isso e você já tem o Espírito Santo. Está muito claro, irmãos. Sabe? Não tem como fazer confusão nisso daqui, porque está muito claro no texto bíblico. Em que momento que a Bíblia te ordena a buscar, então, um batismo com o Espírito Santo? Onde está escrito isso? Que versículo está dizendo isso? Buscai, pois, agora o batismo com o Espírito Santo, para receber, pois, o Espírito Santo. Não diz isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem em nós, quando nós somos convertidos. E faz muito sentido a gente fazer a ligação aqui com o batismo, porque não é que no batismo é quando o Espírito Santo, então, enfim, vem sobre você. O Espírito Santo vem a você no momento da conversão. É Ele que faz isso. Mas o batismo é um símbolo. Ele denota, ele mostra, então, ele serve como símbolo dessa sua inclusão, dessa nossa inclusão no corpo de Cristo. E isso em Jesus, então, é significativo. Então, vamos lá. Se alegre, se regozije. Fique feliz, satisfeito em Deus, porque se você é um crente em Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus te conduzindo, te guiando, te consolando, te exortando. É papel dele fazer isso. É papel dele caminhar contigo, fazendo com que você persevere até o último momento. É papel dele fazer você perseverar, não deixar você olhar para trás e voltar. É papel dele fazer com que você passe pelas situações mais difíceis da vida. É papel dele trazer aquele consolo. É papel dele naquele momento difícil, de angústia, de tristeza, que você está enfrentando, que você não consegue orar direito, que você não consegue, talvez, formular as palavras ali direito. É papel dele interceder a Deus por você. A Bíblia diz isso, irmãos, é maravilhoso. Como é que a gente diz, então, que um crente, ele vai receber um poder do Espírito Santo depois? Ele já está com a gente. Para finalizar, o Espírito desce, então, sobre ele. E aí o texto diz que do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Esse é o ápice da passagem, irmãos. Essa é a ênfase que Lucas quer dar. O próprio Deus atesta que Jesus Cristo, aquele que estava ali para ser batizado por João, era filho dele. Agora, corre o olho no texto ali. Lucas não escreve, ele não registra de quem é a voz. Outros fazem isso, Lucas não registra isso. Por quê? Por que Lucas omite, então, quem é o dono dessa voz? Porque está muito claro. Ele está simplesmente concluindo um movimento que ele já começou. Então está muito claro aqui para todos que essa voz é a voz de Deus. E aqui isso serve também para mostrar para a gente a visão trinitária que Lucas tem. Porque veja, nesse evento, ele menciona o Filho nominalmente, ele menciona o Espírito nominalmente, e já está implícito que o Filho seria então Filho do Altíssimo. E agora então vem essa voz, que ainda que ele não mencione nominalmente, para confirmar que aquele era o Filho de Deus. Isso fecha então, irmãos, a preparação de Jesus para começar o seu ministério. Batizado, o símbolo de que o Espírito Santo já está sobre ele, a voz de Deus atestando que ele é o seu Filho,
atestando a filiação divina. Por que compreender e entender a filiação divina de Jesus é importante para nós? Eu finalizo com esses 3 pontos. Porque, irmãos, a filiação divina mostra que nosso Salvador não era um homem comum, como eu já falei. Mostra que ele não era um simples filho de um carpinteiro e de uma camponesa lá do primeiro século. Mostra que ele é filho do Altíssimo. Logo, as palavras, suas ações, são palavras e são ações divinas. Isso dá uma segurança para a gente, então, de perceber que a nossa fé não está alicerçada em algo puramente humano, algo puramente materialista, mas sim em algo transcendente, em algo sobrenatural, em algo divino. Nós não estamos crendo num simples profeta, tal qual foi Isaías, tal qual foi Jeremias, tal qual foi Abraão, Davi, enfim, nós estamos crendo no real Filho de Deus, que João, no seu Evangelho, vai dizer que no princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus. Nossa fé está alicerçada na pessoa divina de Jesus Cristo. Não pecou, não falhou, não nos desampara. Existe uma obra completa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a nossa fé está nessa trindade, tendo o ministério terreno de Jesus como carro-chefe nesse sentido da salvação. Segundo ponto, a filiação divina de Jesus é importante porque ela mostra que o sacrifício de Cristo é algo ordenado por Deus e que tem um poder ilimitado para acolher todo aquele que crê. Se Jesus não fosse divino, irmãos, uma coisa hipotética aqui, vamos pensar. Vamos supor que Jesus não era divino. E Jesus conseguisse viver uma vida inteira sem pecados. E ele morresse. Qual seria a amplitude do sacrifício dele? Nenhuma. Nenhuma. Para ninguém. É pelo fato dele ser divino, é pelo fato de ser o Filho de Deus, que nós temos então aqui esse movimento de Deus sendo o ofendido pelos nossos pecados, sendo o ofendido pelas nossas falhas, Ele mesmo propiciando o meio pelo qual nós seremos reconciliados com Ele, e esse meio se dá pelo seu próprio Filho, que é divino igual a Ele. Logo, então, esse nosso perdão, essa nossa ligação com Ele é certa, e o alcance desse sacrifício é ilimitado. Acho que é John Stott que disse que se houvesse pessoas em todos os planetas, de todas as galáxias existentes, o sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário, lá atrás, ele seria suficiente para perdoar o pecado de todas as pessoas, de todos os planetas, de todas as galáxias. E é por isso que Cristo, ele é o divisor da história, porque Abraão pecou, falhou miseravelmente. Quem perdoou os pecados de Abraão? Foi o sangue dos cordeiros, dos bodes que ele sacrificou lá atrás? Sangue de Cristo. Isaac falhou. O que perdoou os pecados de Isaac? O sangue de Cristo. Jacó, o sangue de Cristo. Os patriarcas, o sangue de Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento, o sangue de Cristo. De Jesus para frente, Igreja primitiva, Idade Média, Idade Moderna, Pós-Moderna e as outras que vierem por aí, se vierem, o sangue de Cristo, porque Ele é divino, que isso é possível. Nossa salvação, então, depende sim de um sacrifício que seja oferecido por alguém que é divino. E a Bíblia está mostrando para a gente isso. Lucas já começa dando esse pontapé inicial, mostrando isso. Último ponto. Filiação divina de Cristo é importante, irmãos, porque ela nos liga a Deus individualmente. Você está diretamente ligado a Deus, reconciliado com Deus. Não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há demônio nesse mundo fora dele que possa arrancar você das mãos do Senhor Jesus. Não há nada que possa tirá-lo das mãos do Senhor Jesus. Não há nada que possa fazer Deus, olhar e falar assim, não te quero mais.
Não existe. Por quê? Porque é o sacrifício de um Cristo divino, de um Filho genuíno do Altíssimo, que não muda, que nos liga a Deus. Por isso que Paulo vai dizer então que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Irmãos, isso é fascinante. E fazendo uso aqui, da metáfora do Nicodemos, a salvação não é como a margarida, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Você fica naquela incerteza, qual será que vai dar no final? Será que vai dar o bem me quer ou mal me quer? Não, um decreto divino baseado na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, na obra que Ele fez e que Deus aceitou de bom grado, e como comprovação de que aceitou, Deus o trouxe de volta dos mortos, coroando então aquilo ali. Descanse, meu irmão, minha irmã, sua alma, seu coração. O Senhor Deus nos amou, te amou. Ele nos deu o seu Filho. Esse Filho aceitou então voluntariamente essa missão de ser o nosso resgatador. Repouse seu coração nessa esperança. Se alegre nisso, irmãos. Quando vierem aqueles momentos onde Satanás tenta tirar sua paz, quando Satanás tenta lançar os seus pecados diante do seu rosto, quando Satanás tenta jogar diante de você toda a sua condição de miserável, descanse nisso. Você é realmente tudo isso mesmo, miserável e tudo mais. Mas você é um miserável redimido por Cristo, que te coloca então assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como Paulo diz. É porque Jesus é o Filho de Deus que isso pode se tornar realidade, e que isso é então realidade. Vamos orar?